Oi! Olá, pessoal. Tudo jóia? A gente estava hoje de tarde, enfim, conversando sobre fazer diferente. E aí eu abri Agora eu tava olhando aqui no Instagram antes, olhando aleatoriamente no Instagram. E aí eu vi uma amiga muito querida, a Inês, falando sobre fazer diferente. Que é o que a gente vem falando sempre, né? Como fazer as coisas de forma diferente. A gente poderia gravar um stories. A gente poderia simplesmente não passar por aqui. E aí a gente resolveu, então, abrir uma live rapidinho para falar sobre isso. A gente tem oportunidades o tempo inteirinho. Todo mundo tem, né? O tempo todo a gente tem escolhas, né? Sempre, tudo são escolhas. Não fazer nada, aquilo que a gente sempre fala, né? Não fazer nada também é uma escolha. E a gente fala de relacionamento e a pergunta que não quer calar é o seguinte: tu é feliz no teu relacionamento? De outra forma, o que é felicidade para ti? Mas eu acho que antes da gente se perguntar se a gente é feliz, né? Eu estou tendo atitudes que vão trazer as transformações que eu quero no meu relacionamento. Fazer coisas diferentes. Então, a pergunta que eu fiz é: o que é felicidade para ti? Vou dizer para mim o que é. Felicidade para mim é estar perto da minha família, principalmente a minha família atual, né? Aquilo que a gente sempre fala é a Gabriela e as nossas duas filhas. É estar perto da minha família. Felicidade para mim é sair, viajar com elas. Por exemplo, felicidade para mim pode ser essas duas coisas, certo? E eu escolho ter essa felicidade. Bom, mas daí eu preciso fazer coisas para isso. A gente precisa, se a gente não está gostando da situação que a gente está hoje, precisamos fazer coisas diferentes. Ah, mas o que é fazer diferente? Gente, se eu a fiz até aqui, eu escolhi as mesmas coisas até aqui, e o que eu escolhi me levou a um momento que eu não estou gostando, me levou a uma vida que eu não estou gostando, eu preciso escolher diferente e fazer diferente para ter um resultado diferente no final. Olha só, aconteceu isso aí com a gente também, sabe? Então, há um tempo atrás lá, aí a gente tinha problemas de relacionamento, coisa e tal, e aí virava e mexia, a gente ia olhar e o que acontecia? A gente fazia as mesmas coisas sempre. Então, assim, ó, de novo, o que a gente fala aqui para vocês, a gente vivenciou, a gente passou por tudo isso, sabe? E não estamos livres de voltarmos a passar por isso, mas agora pelo menos a gente sabe identificar. Então, assim, ó, não adianta, tem que fazer diferente. Ai, mas eu faço diferente. Não. Olha pra ti. Pensa bem se tu tá fazendo realmente diferente. Bom, se tu realmente tá fazendo diferente e tu não tá colhendo resultados diferentes, bom, aí então a gente tem que parar e tem que ver o que tá acontecendo. Mas a maioria das pessoas que a gente conversa diz que estão fazendo diferente, aí a gente vai ver e não precisa perguntar muito, vai ver e tá fazendo as mesmas coisas. E tá fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas, olhando os mesmos tipos de filmes. Gente, pra se ter uma vida com resultado diferente daquilo que a gente quer, a gente realmente precisa. Não vai cair do céu.
Vamos dar exemplo prático, assim. A minha vida não vai muito legal. O meu relacionamento não vai muito legal e vamos ver o que eu estou fazendo. Eu vou da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu jogo meu futebol 1-2 vezes por semana. Quando estou em casa, gosto de assistir filmes de aventura. Quando a gente vai sair para passear, eu gosto de ir no shopping. Exemplo. Ir tá? no mesmo restaurante e comer a mesma comida. Exemplo, ok? Bom, o que é fazer diferente? Começo de conversa. Ir da casa para o trabalho, trabalho para casa, ok? Não dá para mexer de repente aí, né? Mas dá para mexer no passeio quando vai sair. Não vai no shopping, vai a um lugar ao ar livre. Troca o restaurante. Troca o restaurante. E troca a comida. Gente, o ano passado... Troca o filme. Troca o filme. O ano passado... eu fui logo no início do ano, a gente foi no restaurante e eu disse pro Paulo: a partir de hoje, toda vez que eu for num restaurante, eu vou comer um prato que eu nunca comi. Gente, aí naquele momento... Já deu ruim, é óbvio, né? Mas ok, tá valendo, né? Tá valendo. Naquele momento, eu escolhi um prato que eu nem sabia o que era. Eu nem me lembro direito o que é. Eu me lembro o que era, mas não me lembro o nome do prato. Veio uma massa com camarão e um molho doce. Muito estranho. Gente, era um negócio muito estranho. Uma cor muito estranha. Era tudo muito estranho. Pergunta se eu desisti. Não. No outro dia, a gente tava viajando, a gente foi no outro restaurante, eu pedi outro prato. E aquilo começou a me desafiar. Porque eu comecei a vivenciar coisas novas. Eu comecei a me permitir a conhecer coisas novas. Ai, mas é só na comida. Sim, é só na comida. Mas eu precisei me arriscar. E aí a gente começa a sair da zona de conforto. O Paulo, no primeiro momento que veio aquela primeira massa, ele disse: ai, que horror! Olha só, que ideia foi essa? Eu disse: vou seguir. E até faz tempo que eu não faço isso. De me aventurar nos sabores, né? Eu tô me aventurando bastante. Eu tô pedindo coisas que eu nunca comi. A gente foi várias vezes, muito seguido, nesses últimos tempos a São Paulo, e a gente gosta muito, quem acompanha a gente sabe, a gente posta sempre alguma coisa. A gente vai lá no bairro da Liberdade, lá tem muito restaurante de comida japonesa, coreana, enfim, e a gente vai, cada vez que a gente vai eu peço coisas diferentes. Então é importante a gente se desafiar e a gente fazer coisas diferentes. Gente, vamos pegar o gancho aqui do restaurante. Quando a gente se desafia a pedir um prato diferente no restaurante, naquele momento a gente já vai ter um assunto diferente para conversar. E aí? A gente vai estar fazendo coisas diferentes, é isso que a gente fala. A gente vai estar fazendo um movimento diferente. Se a gente pedir o mesmo prato e no mesmo restaurante, fazer tudo igual, a gente não vai ter nada que surpreenda a gente. Ah, mas Paulo e Gabriela, o meu relacionamento, porque a gente fala de relacionamento, né, gente? Ah, Paulo e Gabriela, mas o meu relacionamento tá de boas, eu gosto, eu me relaciono bem com a minha mulher, ok. Mas assim, ó, time que tá ganhando não se mexe. Cara, eu acho que não é por aí, né? Acho que a gente sempre pode fazer uma coisa diferente. Quem é que não gosta de ser surpreendido assim por uma coisa diferente? Claro, essa coisa diferente que seja legal, né? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Gente, surpreendido, eu sou uma pessoa que eu já tive tanta surpresa ruim na minha vida que eu não gosto de surpresa. Ah, mas eu tô falando um prato, Gabriela. Nós estamos falando, por exemplo... Eu sei, gente, mas é que daí eu já puxei outro gancho de surpresa. Ah, bom, de repente alguém que tá assistindo pode ter essa percepção também. É, do surpreendido, né? Mas, gente, fazer as coisas diferentes. Ir em lugares diferentes, conversar com pessoas diferentes.
Mas para isso acontecer, tu tem que te permitir. Olha só, a gente falou ali, no exemplo que eu dei, né? A gente falou sobre um filme, né? Eu gosto de filme de aventura, né? Quem aqui já assistiu aqueles seriados que a gente comenta aqui com vocês? Os tais dos doramas. Doramas. Hein? Quem aqui já assistiu? Comenta aí pra gente, por favor. Assim, ó, são comédias, são dramas, são histórias do dia a dia, alguma historinha deles lá e tal, só que a particularidade, o que tem nesses doramas aí? Eles falam dos sentimentos, abertamente. Quando, por exemplo, a Gabriela fez alguma coisa que eu não gostei, eu não revido atacando a Gabriela. Eu digo, olha, isso que tu fez... Eles lá no dorama, né? Isso que tu fez me fez sentir assim, assim, assado. É muito legal a forma como eles abordam, isso aí é cultural deles lá, sabe? E eles pegam e falam na hora, assim, não fica deixando para depois. O que acontece com a gente? Principalmente nós homens. A gente vai guardando, né? Guardando. Eu ainda sou assim, né? A gente vai guardando. A gente tem que ir melhorando, se evoluindo, né? Mas eu ainda tenho um pouco dessas questões de guardar e não falar. Então, eles têm essa cultura de falar. Finalizou o dia, vai lá e bota na mesa, assim... Olha, aconteceu isso, aquilo, eu me chateei, isso, aquilo. É muito legal dividir os sentimentos sem agredir o outro, né? Gente, agora a gente descobriu os filmes turcos. Bem legais também. Eles são muito sistêmicos. Eles falam de hierarquia familiar. Eles trazem outra visão de relacionamento também. E isso... mas vocês estão falando... É porque a gente precisa ter outras percepções de relacionamento. Para sair daquela mesmice e daquelas crenças que às vezes a gente está inserido. E acha que aquele relacionamento é normal daquele jeito. A gente seguido fala nas linguagens do amor, né? Nós estávamos vendo uma... Aí eu vou falar sobre duas coisas diferentes. A Gabriela trouxe a questão dos filmes turcos, né? Que a gente está assistindo e tem gostado muito. E nós estamos assistindo um seriado que é Magnólias, como é que é? É Magnólias. Ali, esses dias eu tava assistindo e eu achei meio chato, assim, porque, tipo, parece que é assunto sério. E não dá pra ser assim. A gente tem que se divertir também, a gente tem que falar bobagem de vez em quando. Tudo vale, sabe? E ali tava tudo muito sério, mas eis que, de repente, eles começam a falar sobre as linguagens do amor. Eu achei muito interessante, né? Super legal. E esses filmes turcos, eles trazem essa questão do relacionamento de maneira diferente. É uma abordagem diferente, vale muito a pena. E a linguagem do amor, quando a gente consegue conhecer a linguagem do amor dentro do relacionamento, saber como ela funciona, ela ao mesmo tempo, ela traz para o relacionamento... não é uma calma, mas ela traz uma percepção diferente. Por quê? Porque muitas vezes as discussões que acontecem entre os casais é porque a gente não se sente amado. É muito comum isso, muito comum. E aí a gente não tá se sentindo amado, por quê? Porque a linguagem do outro é uma e a da gente é outra. E é uma coisa tão simples, mas tão simples, que parece mentira, mas é verdade. Então assim, ó, Paulo e Gabriela, mas como é que a gente faz? Acessa o link da nossa bio ali e tem um linkzinho para vocês participarem do nosso grupo de WhatsApp. Entra ali e a gente reposta o testezinho. É super rápido, vai dar uns 5 minutos. A gente indica que o casal faça, o homem e a mulher façam o teste e verifiquem quais são as suas linguagens do amor. Exemplo,
A minha é mais toque físico e tempo de qualidade em segundo. E a Gabriela é? A minha é tempo de qualidade e atos de servir. Certo? Então assim, ó, por que que todos os dias de manhã eu me levanto mais cedo, vou para a cozinha e faço café fresquinho para nós? Porque a linguagem da Gabriela, uma delas, a segunda mais importante, são atos de serviço. Então eu já me comunico com ela de manhã cedo, no café da manhã, entendeu? Então assim, ó, é super importante a gente saber identificar as linguagens do amor. E por que não? Por que não? Se existem vários exemplos, são muitos, inúmeros exemplos, funciona, dá certo. Então por que não trazer para dentro do relacionamento da gente? Gente, e isso de fazer diferente é muito importante. As pequenas coisas. É importante que a gente perceba aquilo que não tá dando certo. Ai, como é que eu sei que não tá dando certo? Aquilo que te irrita, aquilo que te cansa, aquilo que tu faz de má vontade. Já identificou isso aí? Isso, Acontece contigo? Acontece, né? se isso tá ruim, precisa ser feito de outra forma. Ai, mas não tem quem faça. Gente, tem quem faça. E com certeza tem como fazer diferente. Tem. Hoje, eu fui... Eu e o Paulo tava conversando de uma coisa. Ele me perguntou... eu respondi pra ele. E ele foi botar empecilho. E eu saí. Ele foi ver dificuldade no que eu tinha dito pra ele. E eu saí. Daí, quando eu voltei... Porque daí ele não teve com quem argumentar. E não teve como dizer que aquilo ia dar errado. Ou que era ruim. Quando eu voltei... Aí eu perguntei pra ele, e aí, Paulo, quantos defeitos tu já arrumou, né, para aquilo que eu tinha dito? Aí ele começou a rir e disse, não arrumei nenhum, porque realmente é daquele jeito. Não, ok. Mas resumindo Mais assim. ou menos assim, né? E aí, é isso, gente. Se eu tivesse ficado, a gente teria discutido. Ou não. Eu não, mas mas ia acabar porque tu não fez, porque isso, porque... Gente, é pequenas coisas. Aí quando eu voltei, a gente seguiu o assunto. Sim, até porque o que acontece? Eu ia botar algum empecilho ali, sabe? E aí, na hora que eu pensei assim, em algum empecilho, a Gabriela falou a frase... Tu vai botar algum empecilho? Tu tá pensando em algum empecilho? Tipo assim, alguma coisa assim que ela comentou. E na hora que ela falou, me caiu a ficha. Bem na hora, assim, foi instantâneo, né? Ela falou, me caiu a ficha. Eu digo, é verdade. Eu não falei pra ela, depois quando ela voltou, que daí a gente continua a conversa. Eu disse, é verdade. Naquela hora, eu me dei por conta de que eu ia criar empecilhos. E na hora eu me dei por conta e, opa... Não, vamos pensar diferente. E aí vai uma sacada no relacionamento. Olha só, isso não era nada referente Era trabalho. Era trabalho, certo? Mas a gente pode trazer para o campo do relacionamento também. Imagina... Porque casal fala de trabalho, se relaciona... Gente, a gente se relaciona o tempo inteiro com as pessoas. Isso. Então imagina trazendo essa situação para o relacionamento, né? Aonde a esposa ou o marido, não importa, alguém do casal levanta uma situação. A outra pessoa talvez tenda a ser reativa e querer argumentar e tal. Nesse momento, vamos supor, a gente pega e respira fundo, tanto alguém do casal respira fundo, para e pensa por 2 minutos, para depois seguir a conversa. Ou toma um copo d'água. A percepção modifica. Vamos supor que tu permaneça na mesma ideia, mas a ideia vai ser a mesma, porém a percepção da ideia vai ser diferente. E vai ser diferente. Eu tenho certeza. Vai ser. E essa forma
de ter a percepção diferente, é uma oportunidade da gente rever. Porque muitas vezes a gente rever a forma de pensar da gente, a opinião da gente. Porque muitas vezes a gente vai fazendo aquilo no automático. É o que é muito comum, né? A gente vai no automático, né? E aí no automático a gente acaba repetindo as coisas, os padrões, aquelas coisas que não necessariamente nos levam para o mais, nos levam para um relacionamento mais leve, mais gostoso, mais saudável, que é aquilo que a gente trata aqui o tempo todo, né? É isso aí. Que é as percepções. Gente, quando a gente começa a ter percepção das coisas, ter percepção dos sentimentos, ter percepção do que está acontecendo, ter percepção, a gente começa a ir pro mais. Porque quando a gente não tá percebendo, a gente só tá repetindo. Isso. E assim, quando a gente percebe que aquilo tá ruim ou que aquilo tá bom, a gente vai pro mais. Porque se a gente não sabe se tá bom ou se tá ruim, a gente não vai pra lugar nenhum. É isso. Aí qualquer coisa serve. Mas olha, isso tá ruim. Eu não gosto disso. Ok? O que eu posso fazer para sair dessa situação que tá ruim? Ah, isso aqui tá bom. Ok? Então o que eu posso fazer para ter mais disso bom? Ah, isso tá ruim. Ok. Porque às vezes vai estar ruim também, né? Isso tá ruim. Ok. O que eu posso fazer para modificar essa vibração? Ah, mas não tem o que eu faça. Não, tem. Eu costumo dizer, tu me dá um problema e eu te dou 10 soluções. Bom, quem conhece a Gabriela sabe que ela é a cabeça das soluções, né? Gente, eu tenho solução para tudo. E é verdade. E muitas vezes... A gente até pode fazer um desafio aí. É verdade. Tu coloca um problema e me marca. Ou chama no privado. Ou chama no privado um problema. Eu te dou 10 soluções. E eu tenho certeza que todas as soluções que eu vou te dar, tu pode começar a sair do teu problema amanhã. Mas, como a gente... muitas vezes a gente fica agarrado no problema. Sim. Por medo de ver aquela solução ou de sair dele, a gente, para cada solução que eu der, tu vai dar mais 10 problemas por aquela solução. Olha, isso aí acontece muito. Acontece demais, viu? E assim, ó, aconteceu com a gente, aconteceu comigo, porque neste nosso relacionamento de mais de 25 anos, eu fui uma pessoa muito negativa por muito tempo. E a Gabriela foi sempre muito positiva. Então, por ela ser extremamente positiva sempre, ela tem muita solução para as coisas. Então ela falava as coisas, né? Ah, Paulo, mas não deu certo aqui, então faz isso, aquele outra coisa, né? E aí o que acontecia? Eu arranjava, isso que ela acabou de dizer, eu arranjava vários problemas para cada solução gente, que ela dava. Chegava a ser engraçado? Chegava a ser engraçado. Eu tenho 2 problemas bem sérios que eu tenho que resolver. Aí esses dias o Paulo, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer isso. Eu olhei pra ele, eu não arranjei desculpa nenhuma. Eu só disse pra ele o seguinte, eu não quero resolver isso agora. Eu não vou falar disso porque eu não vou resolver. Não é que eu tenha um problema, eu disse pra ele. Eu não quero ver essa situação. Depois eu vou ver. Depois eu vou ver. E é aquilo que a gente fala também, olha só. Eu perco o sono quando tenho problema. Uma coisa é o seguinte, ó. Problema todo mundo vai ter, tá certo? E a gente tem que se desafiar a resolver estes problemas.
Se tu fica focado no problema, tu não vai conseguir dormir de noite. No outro dia de manhã, tu tá acabado. E Vamos o problema fazer diferente? tá lá? Ah, Paula, mas é fácil falar, difícil fazer, tá? Ai, gente, tu vai treinando. Mas vai treinando. Eu, às vezes, caio na tentação de passar a noite acordado por causa do problema. Mas raramente acontece isso. Mas durante muitos e muitos anos, eu perdi inúmeras noites de sono pensando em problemas, tá? O que acontecia? No outro dia, o Paulo estava acabado, né? Vamos inverter isso aí? Vamos começar a nos treinar? Então, ao invés da gente ir dormir focando no problema, vai dormir sem focar no problema. Dorme uma noite de sono agradável. Acorda no dia seguinte, tu tá com a tua bateria carregada 100%, tu tem condição muito melhor de resolver aquele mesmo problema. Olha só, quando ele ficou me dizendo como é que eu tinha que resolver o meu problema e eu disse que eu não queria ver aquela situação naquele momento, eu não criei nenhum empecilho no que ele estava me dizendo para fazer. Eu não criei mais problemas ou desculpas. Eu fui super honesta comigo e com ele. Eu disse, agora eu não quero falar porque eu não vou resolver. Essa é uma situação muito delicada, eu disse para ele. A hora que eu estiver alinhada, eu vou resolver. E olha só. Não quer dizer que o meu problema não tá lá. Eu não escondi ele de mim. Eu só disse para mim mesma e para ele que neste momento eu não estou querendo solucionar ou ver, mas eu sei que ele tá lá. E não arranjei desculpa para ele. E olha só, isso não foi uma postura ofensiva. Porque a gente tem que saber dizer não, que é muito importante. Não era a hora para ela. Poderia ser para mim, mas o problema não era meu, era dela. Então a hora não é a minha, é a dela. Então como é importante a gente dizer não, e não foi ofensivo também, por quê? Porque ela se posicionou. Então como é importante a gente se posicionar e a gente saber dizer não. Naquela hora não era a melhor hora para ela. E justamente como ela acabou de dizer, ela não inventou desculpa, ela não quis olhar naquele momento. Ela vai olhar depois, ela foi olhar depois, entende? É isso aí. E isso, gente, é se posicionar diferente. Eu sempre fui muito objetiva. E muitas vezes, com a minha objetividade, eu ia passando assim. Vinha o problema e eu já resolvia. E às vezes eu não resolvia aquele problema da melhor forma para mim. É porque tinha que resolver para ontem. Não. Tudo tem seu tempo, né, gente? Tudo tem o seu tempo. Isso eu aprendi a fazer diferente. Isso foi uma coisa que eu percebi comigo mesma que eu precisava fazer diferente. Mas como que eu percebi isso? Reconhecendo os meus sentimentos. Vendo que às vezes eu tomava decisões muito repentinas e não precisava. Como é que acontece contigo? Contigo aí na tua casa? O que é felicidade para ti? Quais são as coisas que tu estás fazendo, que tu tá fazendo diferente? Qual é o resultado diferente que tu tá esperando que aconteça? Tu tá fazendo coisas diferentes para isso acontecer? Se tu tá fazendo, parabéns. A maioria das pessoas diz que faz e não faz. E não fazer é escolher também. Gente, fazer diferente, né? É difícil a gente mudar padrão. É difícil a gente mudar o contexto. É difícil quando a gente tá em um relacionamento que às vezes está um pouco desgastado, ver possibilidades. Uhum.
E como começar a ver possibilidades? Parece bobagem, mas comece a ver possibilidades. Se tu trabalha fora de casa, ou se tu vai no supermercado, mude o caminho. Mude. Uma vez, quando as crianças eram pequenas, a gente, toda vez que ia pra escola, a gente, durante um mês, a gente fez um caminho diferente. E olha que a gente mora numa cidade pequena. É bem pequena, daqui da nossa casa até a escola dá no máximo uns 5 minutos de carro. Mas assim, Mas isso com o trânsito bombando. Assim, parando na sinaleira. Dá 5 minutos. E aí, como ir para a escola de maneira diferente? Gente, se tem possibilidades na esquina de maneira diferente, atravessando a rua, caminhando de costas, fazendo coisas diferentes, é porque a gente também consegue, no relacionamento da gente, fazer diferente. Tem que escolher. Tem que escolher. Então, escolha fazer diferente. Se toma café todo dia sentado, toma um dia em pé. Se toma todo dia em pé, toma sentado. E assim começa. Isso pode parecer muito bobo, como a Gabriela comentou ali antes. Mas, gente, não é. Isso aí é plasticidade. O cérebro, ele se adapta, tá? A nossa mente se adapta àquela situação e fica na zona de conforto. Na zona de conforto, se eu estou feliz, se eu estou realizado, ok, né? Mas zona de conforto sempre é arriscado. Mas o detalhe é o seguinte... A zona de conforto é um lugar arriscado. É. Isso é verdade. E aí é o seguinte, mas eu não tô satisfeito. Eu não estou me sentindo satisfeito, feliz, enfim. Tá certo? Bom, mas eu estou na zona de conforto. E o meu cérebro, a minha mente, ela faz as mesmas coisas todos os dias. Tá certo? Eu me impulsiono a fazer as coisas iguais sempre. Bom, agora eu vou começar a fazer uma coisa diferente. Eu vou levar o meu filho no colégio por um outro caminho. Mais longe, não importa, mais longo. Ah, Paulo, que bobagem, é só um caminho para o colégio. Mas naquele caminho para o colégio diferente que tu está fazendo, tu pode enxergar uma pessoa diferente. Tu pode encontrar uma pessoa diferente, que vai puxar um assunto diferente. Ah, mas tu tá falando coisa muito hipotética. Sim, mas, gente... Sabe o que acontece? A vida é hipotética. Não é tudo pensado. Sabe o que acontece? Tu tá arrumando desculpa. Tu tá fazendo aquilo que eu comecei a fazer na história que a Gabriela contou agora há pouco. Gente, isso aconteceu aqui agora. Se a gente conseguisse filmar as conversas, as situações da gente aqui em casa, a gente até goza com as crianças, a gente tinha que fazer um dia de reality show. Vocês iam entender o que a gente tenta explicar às vezes. Porque como a gente está se treinando cada vez mais a se policiar e se reconhecer, do nada, gente, eu me dou por conta de uma coisa, o Paulo se dá por conta. E aí a gente, olha só, eu ia fazer isso e parei de fazer e não... Sabe? A gente ali no meio da conversa começa. Ou discute e aí a gente... Olha, isso foi o gatilho mental lá, não sei... Gente, a gente comentou na semana passada, né? A gente fica o tempo todo. Ah, mas o meu marido não conversa, a minha esposa não conversa. Gente, se vocês não estão conversando, o que vocês estão fazendo todo dia, tudo igual. É verdade. Porque tem assunto, gente, tem assunto. No próprio emprego, acontecem inúmeras situações, entende? Uma delas, uma das sei lá quantas mil que acontecem, uma é assunto, pode ser assunto, pode virar assunto. Conversa. Assunto tem. Isso é verdade. Assunto tem. Gente... Basta a gente querer fazer diferente. Puxar um assunto com teu companheiro. Ninguém tá em retiro de silêncio.
A menos que tu esteja num retiro de silêncio, aí ok, né? Só que assim, né? Silêncio num relacionamento não combina muito. A gente precisa lá pelas tantas começar a conversar com o parceiro, porque senão vai dar zebra, né? E por sinal, faz um tempão que eu quero fazer um retiro de silêncio. Não sei se eu aguento 7, 10 dias, mas eu tô bem afim faz tempo que eu quero fazer. Nem que seja um de 3 dias e depois ir aumentando. Se alguém daqui que tá assistindo a gente já fez... O retiro de silêncio, coloca aí o lugar que fez. Coloca o lugar que fez, assim, ó. A gente fez já alguns retiros, assim, alguns workshops que foram em lugares diferentes e tal, e que a gente fazia muita meditação e tal. Como é legal! Como tu volta, parece assim, ó, com as baterias carregadaças, assim, sabe? É muito legal. E agora faz tempo até que a gente não faz. Faz muito não. tempo que a gente não faz, verdade, já tá na hora. Verdade, já tá na hora de... Mas enfim, no momento que tu escolheu o caminho diferente para levar o teu filho no colégio, tu vai ver coisas diferentes e tu vai passar por situações diferentes. No momento em que tu escolheu, em vez de tomar o café sentado, tomar dessa vez em pé, é uma realidade diferente. No momento em que tu escolheu trazer um assunto qualquer que seja, se é sério ou se é bobagem, no momento em que tu escolheu trazer um assunto e conversar com teu parceiro, com a tua parceira, tu tá fazendo coisa diferente. E é isso que a gente diz o tempo todo. Vamos fazer coisa diferente? Olha só, a gente adora quando começa a conversa. A gente abre as lives dos 2 celulares, tá? E lá no celular do Paulo, tem uma moça perguntando que quando tu começa a fazer as coisas diferentes, tudo, e por 20 dias o fogo ainda não volta no relacionamento, gente, às vezes a gente precisa ver esse fogo da paixão com outros olhos. Esses dias a gente estava falando nisso. A gente fala nisso de vez em quando. E a gente tava falando entre a gente, assim. Porque é uma coisa que as pessoas nos perguntam no direct. Enfim, ficam nos perguntando. Ai, mas e quando o fogo acaba? Não sei. Gente, eu acho que é super natural por momentos acontecer isso nos relacionamentos, né? Mas a gente precisa trazer esse fogo de volta no relacionamento. E muitas vezes, de repente, não é na conversa, ou não é trocando filme, não é trocando os amigos. Mas tem uma coisa, Carol, que no meu ponto de vista é infalível. É rever lá no início do relacionamento por o que vocês se apaixonaram um pelo outro. Olha só, fazendo um link aí. A gente, quem nos acompanha sabe, a gente tem uma mentoria para casais e para solteiros que intencionam ter um relacionamento chamado Relacionar-se. Ali, o primeiro módulo, o que é falado no primeiro módulo? O individual. Como é que eu era, o que eu gostava. Olha só. Então, assim, ó. Lá atrás, eu gostei de determinadas características da Gabriela e vice-versa. Então, Carol, como que tu Vamos era... Vamos resgatar isso, Carol? Carol, como que tu era no início do relacionamento? E como que ele era? E como que ele era? Como é que tu te vestia? Como é que tu te comportava? Como é que tu falava? Paulo e Gabriela nada a ver, porque a gente, quando a gente se conheceu, a gente era muito novo. Nós também, gente. Tá, a gente tinha 21 anos. Ok. Mas tem coisas que a gente não muda. Isso, tem coisas ali, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, o cerne. O cerne é ótimo. O cerne. A essência. A essência. Eu vou ajudar. Às vezes eu faço uma pequena tradução. Às vezes me foge a palavra. A essência não mudou. Não. É a mesma. Eu sou sempre alegre. Isso. Eu sou sempre risonha. Eu gosto disso, daquilo, daquele outro. Tem coisas
que é a essência da gente. E muitas vezes a gente se perde na essência da gente porque a gente resolve viver a vida do outro. Então, o convite é resgatar quem eu sou de verdade. Resgatar aquilo que, quando iniciou o relacionamento, eu gostava em mim e eu gostava no outro. Como é que faz isso? Aí não sei, cada um sabe a sua vida, sabe o que gostou, o que não gostou. O convite é vamos resgatar. Olha só, a Carol falou que foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu? Eles se emaranharam um no outro. Eles se emaranharam. Gente, e tem coisas que precisa se desemaranhar para dar certo. E agora, separados, eu me reencontrei e agora tenho medo de voltar. Olha só, pois é. Pois é. E olha que detalhe interessante, Carol. Isso é uma coisa que a gente fala sempre. Quando os relacionamentos não dão certo, na grande maioria das vezes, o problema não é o amor. Não, existe amor. As pessoas se amam. O problema é a comunicação. E olha só, se tu tem essa dúvida e agora voltar, será que volta, será que não volta? Sabe por quê? Porque o teu problema é esse mesmo que a gente tá falando, não é amor. Não. Tu ama? E se perguntar pra ele, gente... vai dizer se que ama também. perguntar pro ex, né, da Carol, enfim, ele vai dizer que ama. Cara, isso aí é uma coisa fantástica, assim, ó. Porque, tipo, vocês sabem, quem acompanha a gente, sabem que eu e a Gabriela, a gente até já... a gente se separou e se juntou na mesma viagem, né? Gente, tem uma live que a gente conta isso. Aí assim, o que acontece? Que foi quando a gente resolveu falar de relacionamento. Emocionante, sabe? Emocionante. Eu, quando me lembro, assim, na viagem... nossa, era muita emoção. Por quê? Porque eu disse pra Gabriela, tu já te deu por conta que a gente se gosta pra caramba? Tu já te deu por conta disso? E ela, eu digo, cara, mas caramba, a gente tá se separando e a gente se gosta. Parece que falta tão pouquinho, assim, é uma coisica de nada pra gente se dar super bem. Não é se dar mais ou menos, se dar super bem. Vamos virar essa chave, né? Vamos fazer essa coisinha que falta, né? E aí foi o convite que a gente se fez um ao outro, a gente se permitiu, e aí a gente conseguiu virar a mesa, né? Como a gente diz, né? Então, assim, ó, não falta amor nos relacionamentos. Mas aí se tem aquele friozinho na barriga de será que eu volto? Eu acho que o importante de tudo é a gente comunicar de maneira muito clara. Carol, tem uma coisa que, voltando ou não, eu acho que é legal, assim, é os contratos, sabe? O que aconteceu, gente, não tem como voltar. E outra, não tem que dizer esquece, não, porque às vezes feriam muito os sentimentos. Isso. Então, o que a gente respeita as histórias particulares de cada um. O que eu e o Paulo, um dia a gente se deu por conta também, falando sobre passado, foi que o passado, sim, precisa ser visto, ele precisa ser olhado, ele não pode ser esquecido, mas ele não pode alimentar o presente. Gente, isso é difícil. Mas a gente tem que se policiar. Por quê? Se a gente esquece por completo do passado, de coisas que aconteceu... A gente vai acabar se metendo nas mesmas situações. Se eu e o Paulo se esquecermos de situações que eu ofendi ele de alguma forma, que eu magoei, ou que ele me magoou, a gente corre o risco de cair na mesmice. Então, Carol, daqui a pouco sim de olhar, quem sabe, para esses acordos, que vocês poderiam fazer acordos novos. Se ter um relacionamento adulto, gente, não é fácil, mas também não é difícil.
Relacionamento adulto, quando a gente fala, é quando a gente se porta realmente como adulto. E como se portar como adulto, a gente já falou em outras lives. Vão lá, deem uma olhada. Porque muitas vezes a gente tá dentro do relacionamento, mas se portando como criança. Olha só, aqui no da Gabriela, a Luminar ali, a assessoria, comentando que, nossa, já se passaram 30 anos e eu continuo a mesma pessoa. Tu tá ganhando da gente, porque tu já tá há 30 anos, nós estamos há mais de 25. Mas a gente vai chegar lá, né? Quem sabe? A gente chega lá, né? Vontade não falta, né, esposa? Ai, agora eu vou dizer que não, gente. Mas é uma coisa de reconstrução, Carol. E de perceber muitas vezes que assim como tu tem sentimentos, que assim como tu tem dores, como assim tu tem dificuldade com algumas coisas, a outra pessoa tem. Nós homens, de maneira geral, aquilo que a gente sempre fala, né? E eu, de vez em quando, eu me lembro da brincadeira, e é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Tem aqueles bares, restaurantes que a gente vai, que a porta do banheiro masculino tá escrito blá, e a porta do banheiro feminino tá escrito blá, 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 blá. Mulheres falam muito mais, homens falam menos, de maneira geral. E a força do homem, uma das forças do masculino, tá no silêncio. E isso é muito difícil para nós mulheres entender. Porque muitas vezes a nossa força do feminino tá em falar. Ô Carol, a gente tem um grupo de WhatsApp. Isso. E às vezes a gente faz umas aulas no Zoom, pessoal. Entre lá no nosso link da bio e entre no grupo de WhatsApp. E aí, por lá, gente, no grupo de WhatsApp, dá para fazer perguntas, dá para trazer questionamentos. E a gente adora interagir, certo? A gente super interage. Sim. E a gente interage com os namorados, com os maridos, a gente interage com os homens. E a gente escuta muito os homens. E sempre lembrando, é um ambiente seguro. As histórias, elas são privadas, pessoais. As nossas histórias a gente abre para vocês, porque é o nosso propósito de vida, compartilhar o nosso relacionamento, o que a gente passou, o que a gente vivenciou. Gente, e a gente conta a história de uma forma que vai mudar a vida de vocês. Porque a gente Mas a com gente exemplos, não né? conta a história de uma forma que vai trazer buchicho paralelo. Conversinha paralela. Conversinhas paralelas, entendeu? A gente tá aqui para compartilhar a nossa história. E a gente tem certeza que a história da gente vai fazer diferença na história de vocês. Então, mas eu só queria pontuar aquilo ali. O que acontece? Nós homens, a gente acaba falando menos, tá? Então, nessa situação, para nossa amiga Carol ali, é ser claro, objetivo, é chegar e botar na mesa, assim, ó. Sem briga, é uma discussão adulta, dois adultos olhando no olho um do outro. Gente. E dizendo, olha, assim, assado, eu gosto. Isso me serve. Eu isso gosto serve. de ti, eu vou falar de mim. Eu gosto de ti, isso me serve e isso não me serve. Estes são os meus valores inegociáveis e estes eu topo negociar. Da tua parte, o que tu tem? Eu gosto de ti também, estes são os meus valores inegociáveis e esses eu estou disposto a negociar para que a gente fique junto ou não. Enfim, tô dando um exemplo, a gente gosta de dar exemplos práticos, tá? Bom, a partir dali foi feito um acordo. E esse acordo ele pode e deve ser monitorado de tempo em tempo, certo? Mas aí o acordo a gente fez e quebrou. A gente tem um acordo, eu e o Paulo, tá? E aí um dia, já durante assim 1 ano e pouco, o Paulo ia meio que saindo daquele nosso acordo,
que é de um valor inegociável para mim. E eu falei para ele, Paulo, se acontecer novamente, nós vamos precisar sim rever o nosso acordo. Gabriela? Porque eu não negocio isso. Tu tá dizendo pra nossa audiência que o nosso relacionamento não é perfeito? Não é perfeito. E aí, o Paulo... Poxa vida, agora vocês estão sabendo que o nosso relacionamento não é, nós não somos família Doriana. A gente não é perfeito. E isso não faz muito tempo, gente. A gente faz uns meses, uns 2 meses. E aí, acontece. Aí ele me mandou uma mensagem e disse, ok, realmente, eu sei que esse é um valor inegociável. Da minha parte, tu pode ficar tranquila que não vai mais acontecer. Gente, e isso é assunto de casal adulto. Não teve discussão. Por quê? Porque ele sabia que aquele valor para mim era inegociável. E como é que a gente fica sabendo dessas coisas, pessoal? Comunicação aberta e direta. Olha só, quando a gente vai nas palestras presenciais, a gente fala, de novo, mesma coisa, mas parecido com aqui, só que daí é muito mais pegado, assim, é muito mais puxado, né? É porque quando é presencial, todo mundo sabe, tem mais emoção, né? E olha só, foi impressionante num evento que a gente participou, que a gente falou de sexo, e aí alguém da audiência, assim, procurou a mim e disse assim, cara, nossa, tu fala com uma naturalidade que eu até fiquei envergonhado. Gente, foi muito engraçado isso. Foi muito legal eu ter escutado isso, sabe? Por quê? Porque, caramba, é a coisa que acontece em todos os relacionamentos. E pra que a gente vai ter vergonha de tratar dessas situações, desses assuntos? A gente não pode ter vergonha de tratar de nenhum assunto, na real, certo? Então, assim, ó, imagina, nenhum de nós nasceu, ou a maioria de nós, melhor dizendo, deixa eu reformular, a maioria de nós nasceu de um ato de amor entre homem e mulher, tá certo? Aí concordamos, né? Beleza. Pois então, é dali que a gente veio, e eu tenho vergonha de falar isso com o meu parceiro. Vamos melhorar isso aí? Vamos modificar? E como é que a gente modifica, Paulo e Gabriela? Foi uma vida inteira que a gente ficou meio assim, fazendo. Aqui, também a gente não tratava. Também a gente tinha vergonha. Gente, a pior coisa... Só que tá errado. Gente, aquilo que foi feito pra dar errado. Tu querer que o outro imagine o que tu quer. Não dá certo, gente, não dá. Então vamos falar claramente. Falem as coisas. Falar, comuniquem. Claro. Comunicar. Nós homens, eu vou dar uma dica para vocês mulheres. Nós homens não sabemos o que vocês estão pensando. Sabe aquela romantização? Mas eu quero um relacionamento que ele olhe no meu olho e saiba o que eu quero. Isso é romance nos livros, tá? Não dá certo, gente. Na vida real, não diz. 99,99% das vezes não dá certo. Então, nós homens, a gente não entende o que vocês estão pensando. Então, é preciso que vocês comuniquem pra gente. Da mesma forma, vocês mulheres não sabem o que a gente está pensando. Porque, gente, eu sou muito objetiva, como todos já sabem. Esses dias, eu e o Paulo estávamos falando sobre um assunto que eu nem me lembro do que era direito. E aí, ele resolveu que tinha entrelinhas. Nossa. E aí, ele resolveu pegar, porque o Paulo gosta, às vezes, de entrelinhas. Ou ele resolveu pegar a minha frase, que era extremamente... E às vezes desenhada, simples, é verdade. E resolveu fazer um texto. Resumindo, eu já não sabia mais do que se tratava o assunto.
Eu fui obrigada a dizer, Paulo, do que tu tá falando? Aí ela foi obrigada a dizer, para o bonde que eu quero descer. Eu disse, Paulo, para esse assunto. A frase é assim, gente, que pena que eu não lembro. A frase era tipo, eu queria ir num lugar, eu acho que era. Era uma coisa muito, eu estava dizendo que eu queria. E ele resolveu, então, fazer um caminho naquela frase. Mas então... Que não existia. Falarmos abertamente as coisas. Como eu comecei a imaginar situações hipotéticas que não existiam, ela viu, né? Tava claro ali, tava nítido, né? Ela disse, não é isso aí. Eu te disse, é A mais B, não é AB. Exatamente. Foi lá, isso que eu disse. Não, entende? E ali a Márcia, ali da Luminúria Assessoria, tava falando, realmente, gente, às vezes precisa ser desenhado como foi esse dia, porque não tinha como eu ser mais clara. Só que às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Então a gente precisa comunicar claramente. Se não deu certo, a gente tem que desenhar. Ai, mas que saco. Pois é. Pois é, gente, tem que desenhar. Quer te relacionar com uma pessoa que é uma pessoa diferente de ti, tem pensamentos diferentes, tem uma vida diferente da tua, veio de padrões completamente diferentes dos teus. Pois bem, isso dentro do relacionamento começa a se colidir. Algumas coisas combinam, outras não, e é por isso que os relacionamentos, a gente sempre fala, são verdadeiras escolas de vida, a gente aprende muito ali dentro. E quem não quer aprender, tá condenado a ficar sozinho. Por quê? Porque todo relacionamento vai te mostrar, vai te trazer coisas para que tu reflita sobre alguma coisa da tua vida. É normal? E isso, gente, acontece no relacionamento de todo mundo. Todo mundo. Só que ninguém diz. Mas a gente diz. E muitas vezes começa a ter grupos de amigos aonde todo mundo tá se relacionando de uma forma, tá se relacionando de uma forma tóxica. E aí, acha que é normal. Tu começa a achar que é normal. Até pode ser normal naquele teu grupo de amigos, tá? Pode ser normal. Só que não é porque é normal que tá certo. Ok? A gente trata muito de um termo que se chama normose. É como se fosse a doença do normal. Por que a doença do normal? Porque é normal, mas tá ruim, não tá bom. Quando é um normal que tá bom, ok. Mas quando é um normal que tá ruim... mas o que é ruim, Paulo? Não sei. Tu que me diz o que é ruim. Tá bom pra ti? Ok. Tá ruim pra ti? O que tá ruim? Eu não consigo conversar direito, eu não consigo expressar meus sentimentos. Eu quero uma coisa, ela não quer. Ela quer outra, eu não quero essa outra. Enfim, eu não sei. Cada um sabe do seu. Mas porque é normal que está acontecendo, não significa que é bom. Tu é que tem que dizer se é bom pra ti ou não. E se não é, tu tem que comunicar, tu tem que falar. E se tu fala uma vez, fala duas vezes, não dá certo, faz como a amiga da Iluminara ali, da Luminara. Desenha. É chato? Paciência. Tu gosta da pessoa ou não gosta? Gente, por isso é relacionamento. Enquanto tu tá ali tentando explicar, mostrar, dividir, é porque tu tá no relacionamento. E olha só, mas eu já tô cansado de desenhar. Quem é que tá cansado? Tu, adulto, ou tu, criança birrenta? Quem que tá cansado aí? Exatamente. E é preciso que a gente esteja muito atento para isso. Não, mas eu tô cansado, não é a criança birrenta coisa nenhuma, é eu, adulto, que estou cansado, porque eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil vezes. Gente, eu ia fazer. Quem muito faz, quem muito dá, não quer compromisso. Que bobagem é essa, Paula? Olha só, se tu faz demais, se tu dá demais no relacionamento, isso é assunto recorrente nas nossas lives. Tu acaba criando uma dívida que a outra pessoa, o outro parceiro... não vai conseguir pagar. Não tem como pagar.
E aí tu sabe o que vai acontecer? A outra pessoa vai se afastar. A outra pessoa vai afastar. Por quê? Porque ela não consegue mais equalizar. Relacionamento é igualdade, tem que ser equilibrado. Olha, bem equilibrado. Uma sugestão aqui que a Adri tá dando aqui no meu Instagram. Oi, Adri, tudo bem? É que quanto tempo? O que ela e o esposo dela fizeram? Eles escreveram, cada um na sua folha, eles escreveram aquilo que eles gostariam num relacionamento e aquilo que eles não gostariam no relacionamento. Cara, olha que ideia fantástica. Olha que coisa simples e olha que ideia fantástica. Tá vendo? Não é complicado. Não? Tá vendo? O relacionamento não deu certo, o problema não foi o amor e a gente pode quase que afirmar isso. Foram as pequenas coisas. E as pequenas coisas são fáceis da gente modificar, mas a gente precisa querer. Então olha só a proposta da Adri e do Elton. Vamos escrever as coisas que a gente gosta. Que coisa simples. E aquilo que a gente não gosta. E que coisa fantástica, gente, e de alto impacto. A gente não precisa gostar de tudo no outro. E é normal? A gente não vai gostar de tudo no outro. E tá tudo certo? Só que a gente tem que saber o que a gente não gosta. Isso. E o que a gente não gosta tem que ser isso aqui no relacionamento. E o que a gente gosta tem que ser isso aqui. Aqui não pode ter equilíbrio. No que a gente gosta e no que a gente não gosta não pode ter equilíbrio, tá? Tu tem que gostar mais. Tu tem que gostar mais do que desgostar. Tu tem que concordar mais do que discordar. Porque se tu mais discorda do que concorda, vai dar certo? Não vai? Não, não vai. Os opostos se atraem. Não, gente. Os iguais se unem. Não tem como equilibrar no oposto o relacionamento. Então, a gente deu várias dicas aqui. A gente falou várias coisas que podem ser feitas diferentes. Basta que a gente aceite, que a gente se permita. E agora, a nossa amiga Adri deu um excelente exemplo que a gente faz, a gente inclusive fez isso no nosso relacionamento. A gente fez algumas vezes isso, de escrever o que a gente gostava e o que a gente não gostava. E olha só, e a gente convida vocês inclusive a fazer isso de tempos em tempos. Gente, a gente entrou aqui bem rapidinho e já ficamos quase uma hora. Já ficamos mais de hora. E hoje nem é o dia da nossa live. A gente só entrou aqui porque aí a gente estava conversando, né, sobre fazer diferente, as possibilidades da gente fazer as coisas diferentes. E daí a gente pensou, vamos abrir uma live, vamos falar isso com todo mundo. E aí, então, né, a gente já ficou uma hora. Então, esse é o convite que a gente faz a vocês. Vamos fazer diferente? Entre lá no nosso grupo de WhatsApp. Ai, gente, a gente tem um formulário também. Bem legal? Bem legal. Ali no link da bio. E as pessoas que estão preenchendo esse formulário, elas vão ganhar meia hora com nós. Viu, Carol? Preenche o formulário lá que tu ganha meia hora com nós. Esse é o presente. Porque daí, de repente, a pessoa não quer compartilhar com outras pessoas. Assim, ó, eu até já digo parabéns a quem se desafiou, a quem venceu, de repente, algum medo, alguma vergonha e escreveu coisas pessoais aqui de maneira aberta. Mas muitas vezes as pessoas não querem fazer isso, né? Então, neste momento, a gente oportuniza de ser uma coisa bastante reservada só com nós os dois. Só com nós os dois. Gente, compartilhem essas lives com os amigos de vocês, né? Se fez sentido, compartilha. Manda lá o link do nosso formulário. Por quê? Porque só dessa forma a gente vai conseguir contar a nossa história para mais pessoas. Então, como é que tá a tua ambiência? Quem são as pessoas com quem tu tá te relacionando? Elas te levam pro mais?
elas ficam felizes com as tuas conquistas. O que tu tá fazendo de diferente no teu relacionamento? Olha só, o pessoal lá na live, lá no Instagram do Paulo, tá dizendo que é maravilhoso meia hora com nós. E que vão preencher. Então, por favor, pessoal do meu Insta, vamos preencher também, porque o pessoal de lá tá indo preencher o formulário. Pessoal, muito Vamos grato. fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos se propor a fazer diferente. Olha só, quando a gente faz diferente, a gente cria situações novas e a gente inspira outras pessoas. E que coisa maravilhosa que é a gente inspirar as pessoas a elas se transformarem. Porque eu não mudo a Gabriela. Eu não consigo, eu não tenho esse poder. Eu mudo a mim. E quando eu mudo a mim, a Gabriela vai ver que tem alguma coisa diferente. E ela vai querer chegar mais perto de mim para tentar saber o que está acontecendo. E aí ela vai ver que é bom. E aí ela vai querer mudar também. E vice-versa. Eu estou só dando um exemplo, né? Então assim, ó, vamos fazer diferente. Vamos nos modificar. Vamos nos melhorar. Gente, e outra... quando a gente começa a conviver com outras pessoas, a gente começa a conhecer outras histórias. Sim. E a gente começa a ver que essas histórias fazem diferença na vida da gente. Né? E assim a gente vai se reconstruindo. Pois então, a Luminar aqui colocou uma coisa, diz que ela e o marido são completamente diferentes e dão certo. Mas no fundo, se eles forem se olhar, eles são iguais. Eu acho que vocês não são tão diferentes assim, tá? Gente, vocês têm aquilo que é mais importante, os valores. Os valores não tem como estar desalinhados. Tipo assim, de repente ele gosta de, sei lá, dá um exemplo, ele gosta de ir em rodeio e tu gosta de ir no parque, sei lá, entende? Mas... E no shopping. No shopping, por exemplo. Ok, gostam de atividades diferentes. Mas os valores... Os valores não tem são como. muito semelhantes. São muito semelhantes. Pessoal... Se ele for assaltar um banco, eu acho que tu não vai. Então, é sobre isso, gente. Os valores. Os valores, eles têm que ser... alinhados. Tem que estar alinhado. Os valores. Os valores, gente. Não tem como. E vocês se amam, que eu sei. A gente conhece eles. Eu conheço eles há 30 anos. Inclusive, fui do casamento deles. Então, gente, eles são muito diferentes. Realmente, eles gostam de coisas diferentes. Mas eles têm valores iguais. E é sobre isso, gente. Alinhe os valores. Alinhe as percepções. Que as coisas vão começar a andar diferente. Muito obrigado pelo tempo precioso de vocês. E a gente tem mais live essa semana. E se vocês quiserem deixar dicas de assuntos para live, a gente está aceitando. E a gente responde também no direct, pode mandar lá, se vocês tiverem perguntas e tal. Entrem no grupo. Entrem no grupo. Sejam Compartilhem felizes. Com outros casais. Excelente semana para vocês. Beijo no coração. Até mais.